O nosso bom dia, a nossa saudação cristã. Damos boas-vindas a todos vocês e pedimos que cada um possa dar a sua maior atenção e que as coisas de Deus encontrem um endereço certo, que é o teu coração. Amém? A gente sempre vem à casa de Deus para saber como servir a Deus, saber como fazer. A gente vem para ser instruído, entende? E isso é maravilhoso. O irmão Brana mesmo, ele diz, você vem para saber onde estão as suas falhas. Porque como pode saber onde estão as falhas? Quando nos é apresentado o certo. E aí é onde vai havendo uma mudança, uma transformação. Nós estamos lendo, com um pouquinho de meditação, Romanos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 14. E vocês podem somente ouvir, a gente vai comentar alguma coisa, mas o que importa a Deus é a prática, você ouvir e aplicar. Isso é o que interessa a Deus. Não é somente ser um ouvinte, como disse Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Ela estava em um lugar bem sólido. Que lugar é este? Quem ouve e põe em prática. Aí Jesus diz, mas quem ouve as minhas palavras e as não pratica, a diferença não é em ouvir, mas é praticar e não praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem insensato, quer dizer, imprudente, que edificou sua casa sobre areia. Vieram as tempestades, as provas, né? E aquela casa ruiu. Não importa se seja uma casa linda, um castelo. Se ele está sobre a areia, ele não vai permanecer. Então, vamos olhar o fundamento. E o fundamento é obediência. Eu gosto de ver a pessoa lutando. Não me importa saber se você não tem conseguido chegar aonde gostaria de chegar. Mas desde que esteja se esforçando, fazendo por onde, você não deve temer o arrebatamento. De ficar. Não. Deus está vendo e Deus, Ele vai lhe ajudando, assim faz o Senhor. Então, a leitura das Escrituras, ela não deve ser uma leitura corrida, rápida, não. É preferível você ficar em um versículo e mastigar, remoer bem aquilo, até ampliar em um estudo bíblico, ver outras partes da Bíblia, do que você fazer uma leitura corrida que termina, você nem sabe. É melhor guardar algo. Então é preciso de meditar, parar. E às vezes a gente está lendo ali, meditando, e ao mesmo tempo orando, oh Deus, me ajude, me dê graça para mim
caminhar nas pegadas bíblicas, né? Vamos falar sobre tolerância para com os fracos na fé. Em um rebanho existe sempre a ovelha forte, aquelas que vão na cabeceira, existe as medianas e existe as fracas. Mas não deixa de ser ovelhas. E alguma delas, e essas, precisa até que o pastor ponha nas costas e carregue. Você também tem que ajudar a carregar, animar. São ovelhas. E eu gosto, meu pai, ele comprava muito gado. Ele era um fazendeiro. Comprava milhares de cabeças de gado todo ano. E ele tinha, às vezes, até 20 homens, uns 80 animais para tocar aquele gado. E aquele gado era tocado em grupo, quer dizer, 500, 600, 700, 400. Ali tinha aqueles vaqueiros que cuidavam daquele rebanho. Então, na frente ia o cozinheiro tocando a tropa. Ia tocando a tropa, ele tinha que ir na frente para preparar a comida. E logo mais vinha o tocador de berrante. Vocês conhecem porque é berrante, né? Muitos. É aquilo que chama o gado. Bam, 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 bam. Eu amo isso. Me criei com essas coisas. E quando eu ficava sabendo que o meu pai estava por perto, eu ficava muito eufórico. Eu corria lá no sítio, pegava um animal e descia por aquelas várzeas, por aqueles caminhozinhos, não tinha estrada, né? E sempre atento. Então, quando eu encontrava o cozinheiro tocando as tropas, eu sabia que estava certo. Logo mais eu ouvia o berrante e aqueles rebanho passava. Mas sabe onde eu ia tocar ajudar, tocar a boiada? Eu ia lá atrás, onde estavam aqueles feridos, cansados, aqueles que estavam mancando, vamos dizer, aqueles que estavam atrasando o arrebatamento hoje, né? Falando em termos de igreja. É ali que eu ficava, era ali que eu encontrava meu pai também. Então, quem estava ali tocando isso, olha, tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Assim é todo rebanho. Tem os cabeças, tem os meios e tem as caudas também. Mas são rebanhos de Deus. Então, na verdade, é preciso caminhar de acordo com os passos do rebanho. Isso me traz à memória Jacó e Esaú, quando aqueles dois irmãos se encontraram, fizeram as pazes. Depois Esaú disse: olha, eu tenho 400 homens aí, vamos ajudar vocês a tocar isso, vamos rápido. Jacó disse: não, meu irmão, eu tenho as crianças são pequenas, eu tenho cordeirinhos, animais que precisam de maiores cuidados, né? Eu fico feliz de ter te visto. Eu vou segundo o passo do rebanho. Isto é o que o pastor tem que observar. Quem limita os passos do rebanho não é os que estão na frente, os crentes fortes,
mas é justamente aqueles mais débeis. E nós devemos procurar caminhar juntos. Então, tenha compreensão um com o outro. O irmão Branham nos diz uma coisa, que vida eterna é o quê? Vocês lembram? É viver para os outros, né? Isso é o que é vida eterna, não é viver para você mesmo, mas você abrir mão e viver para os outros. Por isso Jesus diz, quem quer me seguir, negue-se a si próprio. Quer dizer, renuncie os seus direitos, porque vamos viver para os outros. Não é viver para si mesmo. Eu não vou fazer isso. Se quer escandalizar, escandalize. Se quer fazer... Eu sou eu, né? Não é assim. Cristianismo é abrir mão ao servir aos outros. Jesus diz, quem quer me seguir, negue-se a si próprio, tome a sua cruz. É uma cruz? Se é, leve com prazer. E nós estamos vivendo nesta era tão egoísta, tão individualista, né? Cada um pensa só em si, e trabalha só para si, e o seu ego, o seu egocentrismo, melhor falando, está acima de tudo. Nunca isso aí dará um reflexo do verdadeiro cristianismo. É o contrário. Então, tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, então há pessoas que estão doentes na vida espiritual, assim como adoecemos fisicamente. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quer dizer, você tem que compreender e procurar e buscar um jeito, buscar se posicionar de uma maneira para ajudar. Para ajudar. Se alguém está hospitalizado, fraco, tomando soro, você vai chegar ali, olhar e dizer, levanta, rapaz, tenha ânimo, levanta, vai, vamos. Ele não tem forças. Se o natural é o tipo do espiritual, então vai comer aquela sopinha de hospital, vai tomar um sorinho, vai comer uma gelatina, vai indo, até que recupere. Junto aos remédios, às orientações, a pessoa recupera. E ninguém pensa que, eu estou com saúde, nunca vou adoecer. Você não pode olhar dessa maneira. Enquanto estamos nesse mundo, qualquer coisa é possível de acontecer. E como que você quer ser tratado se você estiver enfermo na fé? Como doente. Então vamos ter tolerância uns para com o outro. Daí Paulo nos aplica os exemplos. Porque um crê que de tudo se pode comer, já falando em alimento. E outro que é fraco, come legumes. E o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então ele está dando um exemplo prático. Uns comem só verduras, legumes, né? Então, não condene quem come carne. E quem come carne, não condene quem come verdura. Porque ambos estão fazendo o seu melhor. Entende? Como diz aqui. E Deus o tem recebido como por seu.
Deus não vai desprezar quem come só verdura ou quem come só churrasco. Agora, qual que é o melhor? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. O importante é respeitar um ao outro, compreender e ter tolerância, né? E não entrar em uma discussão. Eu recordo certa vez um amado santo, ali no Rio Grande do Sul. Ele havia sido criado dentro da doutrina adventista, que guardava o sábado, tinha que guardar o sábado. Então, desde jovem, ele havia se acostumado. E quando veio a mensagem, ele creu. E ele tomou a mensagem. E eu fui pastor daquele irmão por muitos e muitos anos. Um verdadeiro santo de Deus. E ele, sábado, ele tinha um moinho de fazer, vocês sabem, moer milho e moer trigo. Sábado ele fechava, ele não trabalhava sábado. E eu, como pastor daquele irmão, eu respeitei ele, porque ele fazia aquilo de coração, com sinceridade. Ele não vivia tentando impor sobre os demais irmãos, ou sobre o sábado. E também os irmãos não o criticavam por isso. Quer dizer, havia harmonia ali, naquele lar, naquele pequeno grupo. Então Paulo ele nos dá esse exemplo, faz diferença de dia para dia. E eu não, até hoje, se alguém vem com sinceridade, que seja o muçulmano guarda a sexta-feira, o judeu guarda o sábado. E nós valorizamos o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Mas não vamos fazer um pé de guerra com quem guarda a sexta ou guarda o sábado, desde que não venha querer impor suas coisas peculiares, como doutrina, como essas formalidades sobre os restantes. Aí não. Guarda para você mesmo, se você faz de coração, você está fazendo para Deus. Então, não vamos brigar, não vou discriminar essa pessoa. Agora, mesmo que ela esteja errada para mim, eu vejo que está errado, mas ela está fazendo aquilo com amor, com sinceridade, com temor. Então, é assim. É desta maneira que eu não só vejo, mas eu ajo assim. Está bem? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso, irmãos, é necessário viver sempre com essa lembrança. Um dia, todos teremos que comparecer diante de Deus. O irmão Branham, quando ele foi naquela sexta dimensão, ele chama aquilo o primeiro céu. Ele perguntou, quando ele desejou ver a Cristo, não, você terá que ser julgado pelo que você ensinou. E ele disse, Paulo terá que ser julgado? Pedro, João? Sim, pelo que ensinaram. Pelo que ensinaram. Daí ele disse, eu ensinei o que eles ensinaram, eu batizei conforme eles batizaram, eu fiz de acordo como eles fizeram. Ensinei. E nisso aqueles crentes que havia crido na mensagem de William Branham, disseram, nisso estamos descansados. Quer dizer, não há preocupação. Então, irmãos, todos terão que passar por isso. O mensageiro, os pastores, principalmente, são esses que passarão. Por isso, um pastor deve ter em mente, sempre presente, de ser fiel àquilo que Deus lhe confiou. Não alterar, não acrescentar e nem tirar, mas ensinar de acordo como o Espírito Santo ensinou o seu mensageiro e passar isso com fidelidade. Porque se alterar, isso já não é mais o que falou o Espírito Santo, mas é o que falou fulano, beltrano, já não é mais a mensagem da era. E um dia todos teremos que comparecer ante Cristo. Eu penso muito nisso. Eu penso nisto, e é justamente esse temor que me leva a ser mais cuidadoso com o ensino, com a vida, em tudo ser mais cuidadoso. Por quê? Você sabe que uma pessoa, quando ela erra, a gente quando criança erra, a mãe diz, vem cá meu filho, vamos conversar, eu quero saber sobre isso e isso. O que acontece? A pessoa não tem coragem de encarar, porque sabe que está errado. E a velhinha dizia, olhe para mim. E um dia, todos teremos que olhar para aqueles olhos, os olhos de nosso Criador, e teremos que responder. Uma coisa eu lhe digo, pastor Daniel, eu não quero baixar meus olhos, envergonhado. Eu quero sustentar e dizer, Senhor,
eu procurei fazer o meu melhor. Vai ver, eu não fiz tudo, mas eu fiz o meu melhor. Não é certo? E quero ouvir aquelas palavras. Meu bom servo, justo e fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, não é ouvir aquela palavra, meu servo, não. Eu quero aquela palavra, meu bom servo. Então, vamos todos procurar ser diligentes. Você seja diligente no seu caminhar. Então, aplique. Procure a Deus, peça a graça de Deus e aplique essas coisas na sua vida. Não é, eu conheço, eu posso dizer até o capítulo, o versículo. Não, é viver. O diabo quer sempre colocar as escrituras, a mensagem, no terreno teológico, a disputa teológica. Não está certo um cristão ir discutir com um incrédulo, às vezes incrédulo entre aspas, né, que diz que é da mensagem, pontos da mensagem, porque isso causa mais escândalo, problemas. Deixa o incrédulo seguir seu caminho, e é muito mais fácil crer na mentira do que crer na verdade. Então vou me colocar ali na internet, anuncio que tal dia vou ter um debate com fulano. Irmãos, vocês nunca, pela graça de Deus, eu creio que vocês verão isso em mim. Querendo buscar o quê? Chamar a atenção do povo. E o povo vai ver. Eu não perco tempo em querer ver, em querer saber sobre essas coisas. Mas alguns que gostam de debater, sabe o que eles querem? Ibope, como que é? Ibope, é? Querem multidões, querem mostrar que querem uma audiência grande, entende? Isso é mais o que? É querer ser conhecido, é popularidade, é o espírito do destaque. Não. O evangelho é como diz o profeta, ele é para ser vivido, não para ser discutido. Aleluias. Então, o nosso ministério é simples, é a prática. Não é o quanto você conhece os segredos, os mistérios, o quanto você conhece da verdade da Bíblia, mas é o quanto Deus mora em você, até que grau Deus mora em você. Isso é o que interessa. Paulo disse em Coríntios 13, se eu tivesse todo o entendimento, toda a sabedoria, conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, seria como o sino que tine, o metal que soa. Quer dizer, uma coisa seca. E aí ele vai dizendo, se não tiver caridade, os dons, seja o que for, não tem valor se aquilo não tem uma ressonância na vida do possuidor daquele dom. Então não é o quanto conhece, mas o quanto vive. Então na nossa leitura segue assim, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros.
Qualquer dia vamos falar sobre o espírito julgamento. É o que mais se vê. É julgando. E quando você julga alguém, você está se julgando também, porque Deus vai te medir com a mesma medida. Então você lembre-se, a única coisa que você não pode ter medo é se você disser, o irmão Febrônio é feio, porque eu olho no espelho e é verdade. Entende? Mas, se você julgar em outras questões, aquela família está assim, por isso, por aquilo, está bem, ore por eles, ao invés de julgar. Esse é o espírito cristão. E se vem a ti, e você pode ajudar, ajuda-os. Ajuda-os. Não saia esparramando. É como disse o irmão Brana na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Não fale mal do seu irmão. Ele já tem muito contra si mesmo. Nós já enfrentamos muitas coisas contra nós mesmos. Então, ele diz, a intenção de um cristão é ajudar, é se pôr ao lado do seu irmão, se pôr ao lado da sua irmã. E se pôr ao lado de Jesus Cristo é se pôr ao lado um do outro. Antes, seja o vosso propósito. Propósito é uma decisão pessoal. Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Vamos repetir. Antes seja o vosso propósito. Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Essa deve ser a posição de cada um. Eu não vou prejudicar, eu não vou escandalizar, eu não vou pôr tropeço diante do meu irmão, diante da minha irmã. É o propósito, é você que tem que tomar isso. Fazer isso. Que tal se aquela pessoa se enfraquece, se desvia? Porque você fez um julgamento. Eu sei de um caso que houve em certa igreja. Como chama aquela doença que chama barriga d'água? Vocês que hein, irmã Inês? Vamos chamar o nome popular, barriga d'água. Vocês sabem disso, né? Não sei. Não. Cirrose é outra coisa. Eu sei que uma moça adquiriu essa doença. Agora uma moça, e logo a barriga dela começa a crescer, né? Tem de tudo para dizer, olha, ela andou pisando na bola por aí. E aquela moça sofreu. E a coisa chegou até o pastor sabia do caso. E Deus entrou em cena por aquela menina e a curou totalmente. Mas e aqueles que julgaram?
que ela tinha cometido adultério, fornicação, seja o que você quer julgar, e era grávida. E depois descobriram que estava doente. Mas antes de descobrir, saber que estava doente, ferveu aquele assunto. Será que depois que descobriu, foram atrás e dizer: querida irmã, me perdoe por eu ter te julgado. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser é. Devamos ser prudentes. Nós estamos nessa manhã ensinando a prática da vida cristã. Eu prefiro ficar nessas coisas do que trazer outros assuntos. É bom, mas que só vai te encher de conhecimento e nunca vai mudar a sua vida, nunca vai te levar a ser um melhor cristão ou cristã. Então ponha isso, queridos, em teu coração. Não seja você uma pedra de tropeço para ninguém. Diga: Deus, me ajude a ser um tijolinho, um degrauzinho para ajudar cada um dos teus a chegar mais perto de ti. Não escandalizar. Não escandalizar. E Paulo segue dizendo, verso 14: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quer dizer, não saia discutindo, brigando por aí. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso me faz lembrar do que diz Paulo: busque a paz e siga. Mas uma pessoa que vive em guerra consigo mesmo, aonde vai levando guerra, vai levando dificuldades. É um tipo de Rússia, né? Tomando as coisas à lei, e quer ter direito. Não, busque a paz, siga. No que depender de você para ter paz, tenha. Você quer, não fica discutindo, não fica boquejando, não fica julgando. Deus não se agrada disso. Busque a paz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Há muita coisa, né, que dá de falar.
Alguém diz, eu gosto de tomar um cálicezinho de vinho. Mas acontece que o cálice é aquele gigante, sabe? Que despeja meia garrafa. Não se deve, o cristão não deve, eu vou parar aqui para falar, não deve estar bebendo. Bebendo. Toda pessoa viciada, ele começa aos pouquinhos. Eu sei que o vinho, Paulo disse para Timóteo tomar com um pouquinho de água, porque ele tinha muitas enfermidades estomacais. Então, o vinho é um remédio. E já me receitaram muitas vezes o vinho, tomar um cálicezinho. Eu não gosto do vinho. Eu não gosto de vinho. Então, agora, se você enche a boca de água quando fala em vinho, tem alguma coisa que não está bem. Não está bom. Por que você vai beber? Certa vez eu vi um pregador, chegou e... eu sempre tomo um copo antes do almoço, eu gosto, isso, aquilo. E eu não vou escandalizar, mas eu penso, e os irmãos? E as pessoas que estão de fora? Na verdade, o cristianismo não é você viver para você, em qualquer coisa. Você tem que viver sempre olhando se aquilo não vai escandalizar o que estão de fora, se aquilo não vai ser um tropeço. A Escritura nos fala fugir da aparência do mal. Se vocês verem um irmão ali, em um bar, ou em um lugar, tomando, com uma garrafa, tomando um guaraná, e ali tem outras pessoas com suas garrafas tomando cerveja. Não é uma aparência do mal, porque quem te vê não vai lá olhar e dizer, é guaraná. Olha, eu vi fulano tomando cerveja, bebendo. E um cristão, ele tem que viver com este propósito, de não pôr tropeço ou escândalo a quem quer que seja. Irmãos, isso é melhor fazer, determinar esse propósito, do que aquele individualismo. Que quiser escandalizar, que se escandalize. Você vai ter que responder se você é o mentor do escândalo, do tropeço de alguém. Por isso a Escritura diz que é para ter tolerância para aqueles que estão enfermos na fé, na vida espiritual. Agora, estas coisas é necessário para quem quer crescer na vida espiritual. Amém. Quer desenvolver. Então, siga as Escrituras. E você vai encontrar nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, ele falando sobre a vida prática. Cristianismo mais é uma vida prática do que teorias. Eu vou conhecer esses mistérios, mais isso, mais aquilo. Se você sabe deles, isso não vai te pôr nos céus. E se você não sabe, isso não vai te tirar dos céus. Agora, isso que nós estamos falando aqui, lhe coloca ou lhe tira. Porque é a prática, é a vida
cristã. Então vamos aqui terminando. Tens tu... Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena em ti mesmo diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Vamos mais um pouquinho aqui, no 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Repita comigo. Mas nós que somos fortes, de novo, todos. Mas nós que somos fortes, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé. Hoje nós teremos o nosso culto e no final do culto estaremos orando pelos enfermos. Está bem? Se você está enfermo, doente, então venha crendo, porque Jesus diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós cremos nisto. O irmão Brana chega a dizer assim, que se eu orasse por 5.000 pessoas, eu não sei, é uma mensagem antiguíssima, e todas elas morressem, ele diz, amanhã eu estaria aqui orando de novo, pelo povo, porque é uma promessa. Entende? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, se você está enfermo, você venha pronto para receber oração. E traga também aqueles que, seus vizinhos,
vamos ter um culto nesse aspecto.